Olá, bombeiros, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de número 12. Então, hoje nós vamos estudar os classificadores, né? O que são esses classificadores, né? Eu já falei algumas vezes, né? Citei alguns exemplos, né? Nas aulas anteriores, e hoje nós vamos ver o que realmente são esses classificadores. Então, ó, sinal de classificador na Libras é o C e o L, tá? Então, é só isso aqui, CL significa classificador na Libras. Então, vamos ver aqui, o que são esses classificadores? São estruturas que dependem de elementos próprios da cultura surda. Então, aqui, gente, o que é a cultura surda? É o visual, é isso? Então, é uma língua visual. Então, são elementos visuais que é próprio da cultura surda. Aí está a nossa dificuldade enquanto ouvintes, porque são elementos visuais. E visualmente, nós ouvintes, nós temos muita dificuldade com o visual, porque nós somos auditivos. Então, com relação a essa parte visual, realmente nós temos muita dificuldade. Então, são elementos relacionados à própria cultura surda, os quais não são meramente aprendidos a partir da imitação. São conjuntos de elementos visuais, ou seja, são estruturas relacionadas à imagem mental. Então, são coisas que a gente tem na nossa memória. Então, vamos supor, se eu for falar para vocês assim, né? Se um surdo for contar para vocês que um exemplo, gente, um exemplo aleatório, né? Uma perseguição, né? Uma viatura estava perseguindo um carro. Então, ele vai explicar para a gente visualmente, de acordo com o que ele estava ali naquela memória dele, né? Então, ele pode estar fazendo assim, né? Ó, né? Dois carros, né? O policial, né? Ou então ele vai fazendo assim, ó. Então, ele vai representar de acordo com a memória visual dele. Assim também a gente, né? Que se a gente estiver conversando com ele, nós vamos ter aquela memória ali e a gente vai estar fazendo de acordo com a nossa memória visual. As sentenças, elas ocorrem dentro de um espaço, que é esse espaço aqui, aqui e aqui, né, que nós já vimos, né, na frente do corpo. Não é aquela coisa assim exagerada, não, é só aqui nesse espaço gramatical. Então, aqui, ó, né, o que eu acabei de falar, né, o uso do espaço, que é uma característica fundamental nas línguas visuais e nas línguas visuais espaciais. Então, é esse espaço nosso aqui que a gente vai estar utilizando os classificadores. Então, ó, na Libras, os classificadores, eles são formas representadas por configurações de mãos que são relacionadas às coisas, pessoas e animais. Então, hoje, atualmente, gente, até hoje nós temos 61, né, configurações de mãos, fora o alfabeto e os números. Então, a nossa mão, ela pode assumir todas essas posições aqui, mais o alfabeto e os números. Então, gente, como que a gente vai como que a gente pensa isso aqui, ó? Configuração de mãos que são relacionadas às coisas, pessoas e animais. Então, é como se o nosso corpo, o corpo do intérprete ou do surdo, ele assumisse a função de coisa, né? Qualquer coisa que a gente vai estar representando, pessoas ou animais. Então, ó, gente, um exemplo, tá? Como que eu vou estar mostrando para um surdo um gato, né? Um gato que ele está se lambendo, né? Então, vocês tentem imaginar agora, né? Imagine agora um gato que ele se lambe, né? Então, um gato que ele está se lambendo. Então, o meu corpo, ele vai assumir a função do gato, a função do ato de lamber. Então, o corpo do intérprete, ele assume essa função. Então, como que eu vou estar fazendo? Né? Aqui, ó. Entenderam? Então, é como se o meu corpo assumisse o gato e também o ato de se lamber. Então, o corpo do intérprete, ele assume essa função. Então, a gente vai estar assumindo a função de coisas, de pessoas e de animais. Então, nós temos que ter aquela ideia do gato se lambendo,
A gente tem que lembrar, né? E aí o nosso corpo assume essa ação. Então aqui, ó, didaticamente, os classificadores, eles dividem-se em descritivos, específico, funcional, locação, instrumental, pluralização e elementos da natureza. Então agora vamos ver cada um deles, gente. Então, olha lá, descritivos. Classificadores descritivos desempenham uma função descritiva. Ótimo, né? Podendo detalhar som, tamanho, textura, paladar, tato, cheiro, formas em geral de objetos inanimados e seres animados. Então, lá, ó, cachorro. Então, vamos lá, ó. Na Libra, gente, na Libras, o sinal de cachorro é aqui, ó, cachorro, tá? Cachorro, o conjunto de cachorros, né? O geral. Mas, se formos falar o pitbull, o pincher e o poodle, não tem sinal. Então, nós vamos ter que usar o classificador. Então, como que nós vamos fazer o poodlezinho, né? Então, nós vamos ter que ter em mente como que é um poodle. Então, nós vamos fazer o cachorro, né? Que tem aquele focinho, tem o cabelinho, né? Tem aquelas orelhinhas. Então, o nosso corpo vai assumir o poodle, né? O rabinho. Então, aqui, ó, o rabinho do poodle, ó. Na ponta do rabinho do poodle não tem os pelinhos, então faz a bolinha aqui, ó. Então, ó, o rabinho com a bolinha. Então, nós vamos descrever a característica desse poodle. O pincher, né? Então, o pincher tem as orelhinhas assim, então a gente faz as orelhinhas dobradas, né? É um cachorro pequenininho, né? Aquela carinha de pedinte, né, gente? Porque o pincher, ele tem aquela cara de pedinte, né? Aquela cara de que tá pedindo. O focinho, ó, ele é pequenininho. Então, nós vamos ter que caracterizar o pincher. O pitbull, né? Então, o pitbull é aquele cachorro, ó, né? Forte, ó. Então a gente tem que fazer aquela cara, né? As orelhonas assim para frente, aquela cara de mal, né? O rabinho pequeno. Então a gente vai descrever a raça do cachorro, né? Então isso isso são os classificadores. Então o nosso corpo assume essa função do que a gente está tentando falar para o surdo. O chapéu, então ó, o chapéu de bruxa. Então nós vamos fazer, ele não é assim pontiagudo, então nós vamos fazer assim, ó, pontiagudo. O boné, como é que a gente faz o boné? Não é assim que a gente, né, geralmente coloca assim, ou então a pessoa joga assim para trás. Então, já visualmente já entende que é o boné. O chapéu do palhaço. Então, ó, vocês percebem que o palhaço, ele tem várias bolinhas coloridas. Então, nós vamos colocar o chapéu aqui na cabeça, ó, o chapéu tá aqui. E as bolinhas coloridas? As bolinhas coloridas, ó, eu vou fazer aqui, ó, bolinhas. Então, cheia de bolinhas coloridas. Isso aqui na Libra são cores, tá, gente? Então, bolinhas coloridas. Então, o chapéu tá na minha cabeça. Se eu quiser pegar o chapéu e colocar em cima de uma mesa, então eu vou pegar o chapéu tá aqui na minha mão, ó, e vou colocar. Então, nós precisamos imaginar. Nós precisamos lembrar que é uma língua visual. E se eu quiser pegar o chapéu de volta e pôr na minha cabeça, eu tenho que pegar e colocar aqui de volta. Tranquilo? A árvore, gente. Então aqui, ó, isso aqui, ó, é sinal de árvore. Como que eu vou estar fazendo uma árvore caindo? Uma árvore, ó, caindo. Pronto. A moto. Como que eu vou fazer um cara, né, andando de moto dessa forma? Então aqui, ó, moto. Então, eu vou estar fazendo os movimentos. Ó. Então, o meu corpo vai estar fazendo um movimento de que ele está subindo, está descendo, está virando. Tá bom? E aqui o exemplo dos vasos, né? A ideia é a mesma coisa do boné ali, né? A gente vai estar fazendo assim, né? Vai estar colocando as listras, as bolinhas. Então, mesma coisa, é o visual. O específico. Retratar características especiais com explicações minuciosas, esmiuçar as particularidades das partes do corpo dos seres dos animais. Então, uma onça, né? Aqui, ó. Então, nós vamos fazer as bolinhas, tá? Se for uma zebra, nós vamos fazer
as listras. Então, o nosso corpo assume o corpo da onça, o corpo da zebra. Funcional ou classificadores de corpo. Deverá reproduzir a imagem da ação, a maneira como um corpo ou parte do corpo age e atua. Esse movimento configurado com as mãos deverá retratar o comportamento e o funcionamento de qualquer corpo. Então, exemplo, o gato bochechudo, gente. Então, ó, e ele tá com o olho espremido também. Vocês podem reparar que ele tá com o olho espremido, tão gordinho que ele é. Então, ó, então a gente tem que fazer, né, o gato daquele jeito ali. O cabelo, né, encaracolado. Então a gente faz aquele cabelo encaracolado. O cabelo liso faz, né, como se fosse mesmo passando a chapinha. O cachorro aqui andando todo serelepe. Então nós temos que fazer, né, a gente tem que lembrar aquele movimento do cachorro andando todo serelepe e o rabinho, ó, né, sacudindo todo feliz. Então o nosso corpo vai assumir essas funções. Locação. Deverá reproduzir a imagem de como um corpo se relaciona num determinado lugar, definindo posições, localizações e expressões dessa correspondência. Então, aqui, ó, exemplo, a árvore, né? Então, o sinal de árvore é aqui, ó, árvore. Então, aí eu vou fazer aqui, ó, né? A pessoa, né? As crianças aqui no caso, a criança andando, ó, aqui, ó. Chegou aqui na árvore, ó, ela vai subir, ó. Então, aqui ela subindo na árvore, ó, tá? E aí, se eu quiser colocar ela aqui em cima, aí, ó, ela tá aqui em cima, no galho, ó, balançando, brincando, né? E se eu quiser fazer que ela pegou alguma fruta para comer, então eu vou pegar a fruta, ó, e vou pôr na boca. Entenderam? Então, visualmente fica claro, dá para a gente entender, né, o que eu estou querendo mostrar. Instrumental, gente, esse aqui é o mais tranquilo. Então, é a incorporação do instrumento descrevendo a ação gerada por ele. Então, escovar o dente. Então, ó, coloca a pasta e, ó, né, escovar dente. Tomar banho, né? Então, ó, tomar banho, né? Esfregar. Então, é como se a gente tivesse mesmo pegando o sabonete ali e, ó, e esfregando e tomando banho. Pintando, né, gente? Pintando assim. Batendo o martelo, né, no prego. Então, eu vou fazer igual a gente faz mesmo, ó, segurando o prego e, ó, batendo com o martelo. Penteando o cabelo, o mesmo movimento que a gente faz. E pluralização. Esse sistema classifica números determinados ou indeterminados de alguma coisa, pessoa ou animal. Então, aqui, ó, as crianças sentadas na sala de aula em fileirinha. Então, eu só vou fazer aqui, ó. Esse aqui não é sinal de cadeira? Isso aqui é sinal de cadeira, né? Lembra que nós vimos? Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Cadeira, uma atrás da outra. Então, já dá aquela ideia de que eles estão sentadinhos, um atrás do outro. E se eu quiser falar que eles estão sentados em círculo, então eu vou fazer aqui, ó, a cadeira e eles sentados em círculo. Então, vocês percebam que visualmente eu já entendi que eles estão em círculos. O livro, né? Então, aqui, ó, livro, sinal de livro é aqui, ó, gente. Aqui e aqui, ó, livro. Aí, se eu quiser falar que eles estão todos, né, um do ladinho do outro. Então, ó, já dá aquela ideia que eles estão organizados, tá? Organizadinhos. Fila, então aqui, ó, fila, né? Aquela fila de gente, né? Fila longa. E elementos da natureza. Então, aqui, ó, chuva, né? Chuva. Se for uma chuva muito forte, gente, ó, então o corpo da gente vai fazer aquela chuvona, né? Aquela chuvona forte. Raio. Então, nós vamos fazer o movimento mesmo do raio. Furacão. Então, aqui, ó, gente, furacão. E se for o El Ninho, ó, o nosso corpo vai junto, ó, com o furacão, tá bom? Pode dizer que ele é mais forte. Fogo, ó.
Então, é o visual. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma língua visual. E terminamos os classificadores, gente. Então, ó, eu vou pedir para vocês retomarem, né, todo o material, estudar o alfabeto, número, pronome, identidade, comprimento, família, lugar, calendário, estações do ano, os advérbios, verbos e negativos. Gente, ufa, ó o tanto de vocabulário que vocês, né, já estão sabendo. Eu espero que estejam sabendo. Tá, galera? Então, estudem um pouquinho, por favor, todos os dias, estudando um pouquinho, devagarinho, vocês vão memorizando e vão aprendendo todos os sinais. Acessem o fórum, não esqueçam que o fórum conta como frequência. O professor Michael está lá, a professora Juliene também, eles estão lá para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Tranquilo, galera? Então, obrigado pela presença de todos vocês aí do outro lado da telinha. Abraços, Deus os abençoe. Beijos em todos. Brigadão, galera. Valeu, tchau.